Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais, e comente a sua opinião das histórias. Uma mulher gigante teve uma atitude com meu filho. Meu filho, 10 anos, e eu estávamos fazendo compras no Target ontem, enquanto caminhávamos pela seção de roupas, uma mulher com aparência de poodle raspado e cabelo roxo estava farejando de um lugar para outro. Eu apenas dei de ombros e continuei andando, não é da minha conta. Meu filho, em um tom apenas de curiosidade, me perguntou por que aquele cachorro não estava na coleira. Aparentemente, a dona estava perto o suficiente para ouvi-lo. Ela se virou rapidamente e gritou, porque ela não está na coleira. Como se essa mulher de 1,95 metros estivesse pronta para brigar com um menino de 10 anos por questionar suas decisões. Eu apenas apressei meu filho para longe com essa expressão no meu rosto como a sério? E duvido que ela tenha se incomodado. Eu odiaria ser o funcionário do Target que tem que pedir para essa senhora sair porque seu cachorro está atrapalhando as pessoas ou deixando cocos assustadores para alguém pisar, porque ela não se dá ao trabalho de controlar seu cachorro em um estabelecimento comercial. Lixo absoluto. Nunca viaje com pessoas mimadas. Fui fazer uma viagem com minha mãe e minha tia. Desde o momento em que chegamos até o dia em que voltamos para casa, tudo o que ouvi foram reclamações. Nunca ouvi um obrigado por ter reservado as passagens, por ter navegado pelo lugar e, no geral, por ter sido a babá delas. Entendo que elas já não são tão jovens, 64 ou 58, mas isso não lhes dá o direito de reclamar de tudo que não gostam. Desde andar até o bonde, hotel, companhia aérea e comida, elas têm algo a dizer. Se eu respondo, sou uma pessoa ruim que não escuta suas lamentações. Fomos a um parque hoje e nem se passaram 2 horas e elas já disseram que deveríamos voltar para casa porque estavam cansadas. Nem se deram ao trabalho de memorizar nossa rota ou o nome do hotel. Eu disse, ok, se vocês querem voltar, então voltem, e eu vou continuar explorando. Naturalmente, elas ficaram irritadas porque eu queria explorar. Minha cunhada queria enviar coisas para minhas sobrinhas, então eu disse ok. A bagagem ficaria na mala da minha mãe, já que ela seria a única a ir direto para casa, pois eu teria que trabalhar após a viagem. Ela reclamou constantemente, dizendo que agora não pode comprar nada porque minha cunhada enviou muitas coisas. E agora vem a melhor parte. Eu sou a pessoa que pagou pela bagagem, eu sou a dona da mala que ela está usando e eu serei a pessoa a carregá-la durante a viagem, que ela só precisa pedir ao meu irmão para pegá-la em casa. Então, quando eu disse para ela comprar sua própria mala, ela ficou furiosa comigo. O motivo pelo qual concordei em levar as coisas para casa é porque o filho dela não tem um trabalho regular e minha cunhada é quem sustenta a família. Então conversei com minha cunhada e disse que todas as coisas seriam entregues a eles quando eu voltasse para casa, e isso levará semanas. É apenas lamentável que minhas sobrinhas e sobrinho não possam aproveitar as guloseimas imediatamente porque a avó delas não quer que a mala dela esteja cheia. Karen mimada empurra uma adolescente tentando fazer seu trabalho. Isso aconteceu no trabalho hoje. Trabalho meio período em uma loja de roupas popular no meu país. Os clientes geralmente são mulheres mimadas que vêm e gastam o dinheiro dos maridos, e toda a personalidade delas é baseada no fato de serem ricas. É um tipo específico de mulher aqui. Elas têm aqueles lábios enormes inchados por preenchimentos, geralmente um sinal revelador de como agem, e estão tão acostumadas com as pessoas bajulando-as que, sempre que alguém não faz, elas fazem um escândalo. Eu e um grupo de meninas estávamos trabalhando nos provadores e um procedimento que temos lá é perguntar às pessoas quantas peças elas estão levando e pedir que encostem suas bolsas em um sensor para detectar se tem algo da loja em suas bolsas. Esta mulher com uma atitude arrogante e os já mencionados lábios enormes simplesmente passa pela estação e, displicentemente, começa a se dirigir para os provadores. Todos nós já estávamos cansados de pessoas mimadas o dia todo, então uma das meninas grita para ela e a conversa segue assim. Menina, com licença, senhora, quantas peças você tem com você? Karen, venha e conte, em um tom rude. Menina, que já está super irritada, tudo bem, vou contar. Todos nós já estamos um pouco pasmos com isso e a menina começa a seguir a mulher. Alguns segundos depois, a menina volta toda agitada e fala no walkie-talkie. O gerente e o segurança podem vir aos provadores femininos imediatamente? Todos nós olhamos para ela, chocados, e perguntamos o que aconteceu.
Ela nos diz que se aproximou do provador onde a mulher já havia colocado suas coisas e, quando estava prestes a entrar, a mulher a empurrou e começou a xingá-la. Ela disse que chamaria a segurança e a mulher respondeu que chamaria o gerente. A menina respondeu que não havia necessidade porque ela mesma o chamaria. Resumindo, o gerente aparece e nos diz que a mulher é amiga do diretor de toda a loja, saibam que esse lugar é enorme e gera muito dinheiro, e que deveríamos deixar para lá para não causar problemas a ninguém. Fomos informados de que, sempre que ela vier, devemos ignorar o protocolo e simplesmente deixá-la passar sem fazer perguntas. Que ridículo! No final, a menina foi orientada a dar uma volta e voltar em 15 minutos para que a mulher terminasse e fosse embora. Não houve uma resolução satisfatória, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Cunhada abusada quer a custódia do meu bebê. Contexto, eu, 36F, cunhada, 40F. Estou casada com o irmão dela há mais de 10 anos e sempre houve algum ciúme e ressentimento da parte dela. Ela sempre sentiu que eu tinha a vida que ela queria, não necessariamente com o irmão dela, mas o casamento, a família, a estabilidade no emprego, etc. Tenho 3 filhos, 10F, 8 metros, 3 meses F. Ela se casou no ano passado e eles decidiram começar a tentar ter um bebê, mas infelizmente ela foi informada de que não pode ter filhos naturalmente. Ela ficou compreensivelmente devastada e a família a consolou da melhor forma possível. Recentemente tivemos um jantar em família e no meio dele, ela diz: Angel 698, acho realmente injusto que você tenha conseguido ter 3 filhos e eu não possa ter nenhum. Seu bebê é minha última chance de criar um filho, então acho que você deveria me dar ela durante a semana para que eu possa criar um vínculo maternal com ela e você pode ficar com ela nos fins de semana. Antes que eu pudesse responder, toda a mesa explodiu com todo mundo falando ao mesmo tempo, então levei meus filhos mais velhos para o andar de cima. Quando voltei para a sala de jantar, o marido dela estava perguntando que diabos estava errado com ela e por que ela sequer pensaria em pedir isso. Ela estava tentando se justificar quando pedi que saíssem. Também disse que ela não é mais bem-vinda em minha casa ou perto de meus filhos até que ela procure ajuda. Ela começou a gritar que eu não mereço minha vida ou meus filhos e que eu roubei o bebê dela. O marido dela e minha sogra continuaram pedindo desculpas e a arrastaram para fora de casa ainda chorando e gritando. Agora meus filhos querem saber por que a tia deles quer levar o bebê. Edit, estive lendo os comentários, mas são muitos para responder, então aqui estão alguns pontos. Já temos um sistema de segurança e câmeras instaladas e ninguém tem chaves da nossa casa. Não vou conseguir uma ordem de restrição, pois este único incidente não é suficiente para justificá-la. Meu marido e eu conversamos com os filhos mais velhos sobre isso na mesma noite e teremos outra conversa com eles para reforçar que a cunhada não é mais uma pessoa segura. Nosso país não tem o direito de portar armas e também não tem o interesse em ter uma arma. Vou informar a escola e a creche sobre o problema e fornecer a foto dela. Para aqueles que questionam a validade do post, eu entendo completamente. Se eu tivesse ouvido falar disso na semana passada, também não acreditaria, mas infelizmente é a situação com a qual estou lidando atualmente. Vizinhos mimados. Desculpe pelo longo post, mas estamos tendo problemas com nossos vizinhos. Principalmente devido à atitude deles em relação ao uso de nossa própria propriedade. Somos semigeminados e são os vizinhos adjacentes a nós que não são anexados, mas compartilham uma entrada de carro e não há divisão entre nossos jardins, exceto na parte de trás. Mudamos para cá há cerca de 4 anos, apenas eu e meu parceiro e nosso precioso cachorro grande. Tudo era bastante mundano, os vizinhos não eram realmente um problema. Mas, por algum motivo, no último ano, os vizinhos se tornaram cada vez mais insuportáveis e inconsiderados. Eles têm uma filha que visita regularmente e constantemente estaciona em frente à nossa casa, apesar de haver muitos outros espaços disponíveis, já que não há casas à nossa frente e há até uma área de estacionamento a poucos metros de distância, literalmente a 10 segundos de distância. Pedimos várias vezes para ela mover o carro, pois temos câmeras vigiando os carros, e se ela estacionar lá, teremos que estacionar mais longe na rua, deixando os carros desprotegidos durante a noite, a menos que esperemos até ela sair e então movê-los de volta, o que geralmente é às 11 da noite ou mais tarde, muito depois de irmos para a cama para trabalhar. Ela estaciona em frente a uma calçada rebaixada e sabemos que podemos envolver o conselho municipal, mas preferimos não recorrer a isso. Irritante como isso é, não é o pior, nem de longe. Há algum tempo, removemos placas de amianto de nossa garagem, pois haviam rachado sob o peso da árvore do vizinho. Não falamos nada sobre isso porque queríamos nos livrar disso de qualquer maneira, por razões óbvias. Quando o trabalho começou, o vizinho disse: sinta-se à vontade para se livrar de quaisquer arbustos ou árvores em seu caminho. No entanto,
quando os vizinhos perceberam que era amianto. Por causa do app, eles ficaram loucos e disseram que deveríamos ter quarentenado a rua e organizado um plano de ação. E, por que não fizemos isso? Deveríamos ter ido lá e basicamente paisagismo no quintal deles, pois agora viam como contaminado. Eles disseram isso enquanto estavam ao lado das placas, sem app. Sim, eles achavam que era muito perigoso mesmo. As placas do telhado estavam intactas, exceto pela que a árvore dele quebrou, e qualquer especialista ou até mesmo uma pesquisa no Google dirá que é seguro, desde que esteja intacto e não quebrado. Convenientemente, alguns meses depois, eles trouxeram pessoas para se livrar de árvores, arbustos, etc., que também não usavam app. Então, se achassem que era perigoso, teriam dito ou, mais provavelmente, não se importaram em informar os trabalhadores. Em retrospecto, obviamente eles só queriam que pagássemos para arrumar o quintal deles. Avançando, o verão chegou e eles deixaram o filho correr pelo jardim da frente e pelos lados da casa ao longo de ambas as nossas entradas compartilhadas. Eles literalmente o deixaram sair e fazer o que quisesse, por horas. Então sua ideia de diversão era coletar pedras do jardim e despejá-las em ambos os lados da minha e da propriedade dos vizinhos, além de deixar brinquedos por toda parte. Ele então começou a convidar as crianças da rua para brincar no jardim deles e no nosso, e o barulho estava ficando insuportável. Todos os dias, como uma creche, era insuportável. O barulho constantemente irritava minha cachorra e a deixava ansiosa. Meu parceiro, que é enfermeiro e faz turnos noturnos, não dormiu direito por uma semana, o que me irritou a ponto de eu dizer se vou construir uma cerca entre nós e eles. Para impedir que as crianças brinquem do nosso lado e para ter um pouco de privacidade e distância dos vizinhos. Eu, sendo um vizinho amigável, dei-lhes um aviso e disse que teria certeza de ficar dentro dos nossos limites e até alguns centímetros para dentro, para ter certeza. O vizinho parecia encantado e disse que resolveria o problema das pedras. Falhou em pedir desculpas, no entanto. Depois disse que isso agregaria valor a ambas as nossas propriedades. Eu meio que disse, sim, tanto faz, realmente não me importando com o que ele pensava. Literalmente, só queria algum tipo de barreira entre nós e eles. De qualquer forma, meu cunhado vem instalar cerca em toda a extensão da nossa propriedade e ficou ótimo. No entanto, os vizinhos ficaram furiosos porque o lado liso estava voltado para nós e não para eles. A razão é que, se quisessem usar os postes da nossa cerca e fazer a deles, poderiam, e nós não teríamos o lado liso voltado para outra cerca. De qualquer forma, o vizinho ficou furioso que o lado bonito estava voltado para nós e disse que não estava terminado e eu disse que sim, também se você quiser usar os postes da cerca para fazer o seu, eu não me importaria se você construísse na nossa cerca. Ele então disse eu pensei que você fosse fazer os dois lados. Ele pensou que eu ia pagar o dobro pelos materiais e trabalho para que ele pudesse ter uma cerca. Então percebendo o que ele quis dizer com agregar valor a ambas, às nossas propriedades. Comecei a rir e disse não, se você quiser construir o seu, vá em frente. Eu disse que poderia pintá-lo e ficaria melhor e ele disse que você tem que fazer dos dois lados. Literalmente ditando o que eu faço na minha própria propriedade. Algumas outras coisas não tão importantes, mas irritantes, e eles usam nossas lixeiras sem pedir. Eles lavaram o quintal com lavadora de alta pressão e sujaram nosso galpão e deixaram assim. Eles se ajudaram usando nosso container quando tínhamos um sem pedir. Eles queriam que eu derrubasse a parede do meio entre nossos portões da frente para que pudessem encaixar um carro elétrico mais carregador, impossível agora com a cerca. Nos primeiros 2 anos em que moramos lá, eles tinham um carro quebrado no meio da nossa entrada e nunca mencionaram quando seria removido ou mesmo se estava ok. De qualquer forma, alguém já lidou com pessoas assim antes? Estou tão perto de gritar com eles para ser e cuidar dos próprios assuntos, mas estou tentando ser civilizado. Só queremos voltar para casa depois do trabalho e relaxar. Eu trabalho como cientista e meu trabalho é realmente estressante e exige longas horas, meu parceiro mesmo. Estamos tentados a contratar um sacerdote voodoo ou algo assim só para nos livrar deles neste ponto. Brincadeira, não realmente. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar sua opinião e se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!